Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Utilizar aí o Coluna do Fla para ali fazer minha análise sobre a matéria. Se você quiser ler a matéria completa, entre no site e leia. Eu já estou a minha análise sobre cada assunto ali posto nos títulos. Vamos à primeira matéria. Filipe Luís mostra confiança para repetir títulos de 2026. Estamos com um elenco muito forte. E ainda mais com a chegada do Paquetá e possível outras chegadas que vêm sendo comentadas. Então, para mim, cada ano mais forte, mais poderoso, mais rico, com mais poder de investimento. Então, o Filipe Luís está certo, tem um elenco muito forte, o elenco se conhece, jogadores que treinam junto, então tem aquele domínio de bola, um conhecer onde está o outro jogador. Isso aí é muito ganho para o treinador, que os treinamentos deles não precisam ser treinamentos mais tão específicos, sabendo que o jogador e sua posição, sua movimentação, é mais treinar em relação ao adversário, qual é a movimentação, qual é a principal jogada do adversário, não perde mais tanto tempo tentando organizar o time, mas sim treinando em relação ao seu adversário. Então, cada vez o Flamengo fica mais forte, além de ter um elenco muito qualificado. Vamos para outra notícia. Reviravolta. Entenda por que o Flamengo ainda não anunciou a saída do Wallace. O Flamengo chegou, ofereceu 3 milhões de euros ao Flamengo, porém o Bragantino agora mudou de ideia, quer pagar metade, 5 milhões de euros, mais 5 por metas. O meu patrão, o Pé, falou que não vai vender assim. O acordo inicial foi 10 milhões, o Flamengo espera receber 10 milhões de euros pelo Aluzian, cerca de 61 milhões de reais. Então, o Flamengo não vai vender sua joia, um jogador com muito potencial, a um preço tão em conta como o Bragantino quer pagar. O Flamengo já perdeu muito dinheiro com o Natan, que o Flamengo vendeu muito barato, e o Bragantino vendeu o Natan por 20 milhões de euros. O Flamengo acho que vendeu por 5 ou 6 milhões de euros para o Bragantino, e ali o jogador se firmou e foi vendido para o Napoli por 20 milhões de euros. Então, o Flamengo não vai estar esse mole em relação ao Aluzian, se o Bragantino quer contratar, vai pagar 10 milhões de euros, que é pouco em relação ao potencial que o ASEAN pode dar a eles e uma futura venda, caso aconteça. Então, esse quesito que está segurando ainda a saída do ASEAN. Outro quesito ali na matéria cita ali que o ASEAN ir para o Zenit, no quesito de Luiz Henrique, a matéria fala que não confirma isso. Luiz Henrique é um bom jogador, mas eu acho que a vinda do Paquetá ali já não tem como encaixar mais jogador. Isso o meio campo fica formado já com o Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e Carrascal. Se você traz o Luiz Henrique, o Flamengo fica com peça demais no mesmo setor. Então as contratações do Flamengo tem que ser muito pontuais. Então o Flamengo só vai atrás de jogador realmente onde há um espaço, uma oportunidade para competir com um já titular. Ali na lado esquerda ele já tem Prata e Luiz Araújo. Com a chegada de Paquetá já começa ali a ficar um pouquinho cheio ali na ala esquerda. Melhor, na ponta direita ali. Então começa uma briga interna. É isso que o Filipe Luís está buscando agora. Vai ser em cada setor uma briguinha externa de quem vai ocupar o espaço. Então, o Flamengo não vai atrás de Luiz Henrique nesse momento. Quem sabe no futuro, com a saída de 2 jogadores ali da ponta, o Flamengo vai atrás de do Luiz Henrique, que é nível altíssimo. Vamos para mais notícia. Mengão ao vivo. Nova Iguaçu empata e não consegue desgarrar do Flamengo no Carioca. Empatou e chegou a 5 pontos, tem 2 partidas. Já partidas mais competitivas. Vai pegar o Volta Redonda, que ainda está buscando a classificação. Pega o Bangu também, que luta pela classificação. Então,
Se ele não vencer, o Flamengo entra na briga entre as classificação, além do Boa Vista e Madureiras também não venceu nessa rodada. Se eles também não continuar vencendo, não vencer na próxima rodada, o Flamengo entra na última rodada com possibilidade de uma vaga ali entre os colocados, que se alguém tropeçar na última rodada, o Flamengo pode chegar a 7 pontos e aí eles morrer com 6. Então o campeonato ainda fica em pé, aberto, mas vamos ser cautelosos para essa próxima rodada. Se ninguém vencer, com certeza o Flamengo consegue a classificação na última rodada, porque são 3 times e os 3 têm que vencer. Eu creio que alguém pode empatar na última rodada e o Flamengo ter acesso. Então eles têm que perder essa próxima rodada e quem sabe na outra rodada também, garantindo assim o Flamengo passar de fase. E que seria muito bom. Aí eu teria um novo Flamengo, uma nova disputa, um novo jeito. Acho que. Não, tem que comentar sobre isso. Tem outra reportagem ali, não vou falar mais um pouquinho sobre essa classificação. Vamos para mais notícias aqui. Supercopa, novo reforço do Corinthians manda recado ao Flamengo. É o Caio César, é um atacante, saiu cedo do Curitiba, foi para a Arábia, agora está retornando, deve espaço lá, está retornando ao Corinthians. O Flamengo não pode fazer esse tipo de investimento, porque está sendo um jogador novo, mas não fez seu nome. Então o Corinthians ainda pode fazer isso, tá sendo um atacante que ninguém conhece e ali testar o jogador para ver se está certo ou não. O Flamengo não pode fazer mais isso. O Flamengo tem que ir certeiro nas suas contratações. Contratar um jogador de um nível muito alto, um jogador assim, com qualidade de entrar e ser titular. Vamos para mais notícia. Flamengo teve invencibilidade contra o São Paulo em jogo do Brasileirão. Entenda. O Flamengo enfrentou 3 vezes o Crespo, atual treinador de São Paulo, e não perdeu nenhuma. Foram 2 vitórias e um empate. A gente tem que lembrar, o Flamengo está mudando de ritmo, está ainda entroçando o time, está pegando condição de jogo. São Paulo já deve já jogou alguns jogos antes, então ele vai pegar, acho que na última final de semana o São Paulo enfrentou o Palmeiras, então o time já está mais em ritmo melhor que o Flamengo. Mas porém a qualidade do Flamengo ainda é superior, o Flamengo deve vir com força máxima. E esse é o próximo assunto que eu vou falar, então já vou juntar essa matéria com a outra. Brasileirão, Felipe Luiz Devine, time titular para jogo do Flamengo versus São Paulo. Entrando nesta terça-feira. O Flamengo vai vir com força máxima, é isso que eu queria dizer, aproveitando um gancho de uma matéria com a outra. O Flamengo deve vir, só ajustar aqui para falar com vocês. Eita, tá carregando. O Flamengo vem com o time titular e isso aí mostra que o Flamengo vai vir com força máxima para ganhar o São Paulo. Então, mesmo jogo sendo lá e eles estão com o ritmo mais forte, o time titular do Flamengo é bem superior a qualquer time do Brasil. Então, o Flamengo vai vir com Rossi, Vaela, Vitão, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Luiz Araújo, para questão defensiva, marca melhor que o Prata. Samuel Lino parte defensiva, mas também a parte ofensiva. Arrascaeta e Jorginho duas peças que que faz falta ao Flamengo. Quando ele não joga, o nível técnico ali do meio ofensivo cai muito pro Flamengo. Vitão parece que tem uma vaga do Léo Ortiz. Léo Ortiz vai ter que achar uma posição ali com o Vitão, essa briga com o Vitão, o Vitão tá na frente. Então o Flamengo tem força máxima. Então São Paulo que se cuide, que esse jogo vai ser um jogo onde o Flamengo vai afinar para o jogo contra o Corinthians no domingo. Então vai ser praticamente esse time que deve ir no domingo contra o Corinthians. Então ele vai estar esses 2 jogos
para dar esse condicionamento, ritmo de jogo aos jogadores, e deve ser o time que vai disputar primeiro título do Flamengo no ano. Vamos para outra notícia. Vai ter a Elfra, que está definitada ter chegado ao Rio para assinar com o Flamengo. O jogo vai ser a volta do Paquetá, melhor falando. Vai ser na quinta, o jogo vai ser na quarta. E eu creio que Paquetá pode fazer uma Elfra assim. Se a torcida quiser receber e receber muito bem o Paquetá, tem que fazer uma contratação, um dinheiro muito alto para mim estar investindo. E é um cria. Acho que a contratação valeu muito mais por ser um cria que fez sucesso na Europa e está retornando para casa. Eu creio que isso aí é o mais importante. É um cria que está retornando a casa, com um filho que está retornando à sua casa. Então, espero que a torcida se anime, a torcida do Rio, e faça a Elfra por Paquetá, mas vamos deixar ver o que acontece. Foco no Brasileirão, Flamengo embarca para São Paulo nessa terça. O Flamengo vai treinar agora de manhã, deve estar treinando, e logo depois o Flamengo vai para São Paulo à tarde para esse jogo contra o São Paulo. Vamos para uma notícia aqui, voltando a uma lá atrás sobre o negócio do Campeonato Carioca ali, sobre o Fechame, que estava em situação complicada no Carioca. Então o presidente tem uma fala, com lá o título. O presidente do Flamengo quebra silêncio sobre mudança de temprano no Carioca para evitar a situação fechatória. Ele falou que o Flamengo tem publicidade, chega a quase 900 milhões e não poderia sair desse campeonato tão facilmente como estava sendo. Eu falo assim, por mim mesmo, estou falando, me pegou de surpresa esse novo Carioca disputado. Ele pensava que o campeonato Carioca seria mais longo, com pontos corridos, que a primeira fase seria um grupo contra outro, depois seriam grupos entre si. Mas não, ficou bem mais enxuto o campeonato Carioca. E isso aí acho que complicou um pouquinho o Flamengo. E também o time da base perdeu muitos jogadores e tal. Mas eu concordei com o que a Artista falou, que o time da base não fez jogos feios. O primeiro jogo, um pênalti, se fosse marcado, para mim teria pontuado 3 pontos. No segundo jogo, disputatíssimo contra o Bangu. E no terceiro jogo, contra o Volta Redonda, a expulsão do Carbone logo no início prejudicou o Flamengo demais, que fez o Flamengo não vencer aquele jogo. Aí o Flamengo ganhou do Vasco, perdeu no Fluminense, a pressão aumentou. Então, para evitar essa vergonha, o Flamengo jogou com o time titular, e essa pressão, que só pela derrota para o Fluminense foi uma pressão, deixou o Flamengo com uma situação complicada. Mas vamos ver, se ninguém vencer na próxima rodada, o Flamengo entra na última rodada com chance de classificação. Vamos torcer para o Flamengo classificar. Se o Flamengo classificar, é um novo campeonato, o Flamengo vai vir com uma nova postura e com todo o mérito de ganhar o título. E ainda mais se ninguém morre no devendo. Vai pegar o Fluminense deve pegar o Fluminense logo de cara, para passar entre os últimos colocados da chave. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Flamengo passe ali em segundo ou em terceiro, mas vamos ver o que vai acontecer. E se o Flamengo, se ninguém vencer na próxima rodada, o Flamengo passa, creio que o Flamengo consegue passar de fase. Vamos para mais a última notícia para fechar. Atacante do time francês está declarações superintendentes sobre o treino Imperador. O que ele falou ali é que ele é fã do treino Imperador, como de Ronaldo, entre outros, que nasceu na seleção
2000 viu esses jogadores jogando. Então torna fã a quem viu o Romário jogando, viu outros atacantes, tem outras visões. Então ele pegou o Adriano como um exemplo, que tem uma explosão muscular muito parecida com ele, muita força física também, e o Ajax está tentando se firmar. Eu até falei quando eu estava no Real Madrid, seria também um atacante que poderia vir para fazer banco pro Pedro, mas foi pro Lyon e lá tá dando seu sucesso, recuperando seu futebol. Então, finalizo hoje a análise Fala Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto mais falando sobre o nosso Flamengo.